Página 52. Pronto? Sim. Ana Júlia? Pronto? Ana Júlia, tá me ouvindo? Pronto, vamos lá. História dos movimentos nativistas, certo? Que foram movimentos que ocorreram no Brasil por conta da insatisfação com o governo atual, né? Com relação à cobrança de altos impostos, né? Os exageros que o governo tinha, os altíssimos preços com os produtos, né? Lembro que no ano passado eu falei para vocês que, às vezes, o governo queria cobrar Portugal, quando Portugal na época colonial, eles queriam cobrar, digamos assim, R$ 10 no quilo de feijão, né? Que era um absurdo. Então, eles cobravam preços muito abusivos pelos produtos e os brasileiros estavam insatisfeitos com tudo isso, né? Além das altas cobranças de impostos, que os impostos tinham um valor muito alto, certo? Aí, por conta disso, surgiram, no decorrer do tempo, várias revoltas nativistas. Não quer dizer que tenha acontecido só essas que tem no livro de vocês, mas essas se marcaram, foram as mais importantes porque tiveram mais destaque ou porque duraram mais tempo. Aí temos aí a revolta de Beckman, dos Emboabas, Inconfidência Mineira, de Filipe dos Santos, né? A Guerra dos Mascates. Essas foram as mais importantes. Vamos lá. Página 55, primeira questão. O que foram os movimentos nativistas? Diga, Sara. Uma série de rebeliões que surgiram no final do século XIX. O quê? Repete, cortou. Uma série de rebeliões que surgiram no final do século XIX. Uma série de rebeliões que surgiram No final do século XVIII. Isso. Contra os estrangeiros. Você a complementa. Contra os estrangeiros e domínio português. Contra os estrangeiros e domínio português. Contra os estrangeiros e domínio português. Pronto? Segundo, marque as alternativas em que as causas da revolta de Beckman e de Filipe dos Santos são semelhantes. Quais são as duas alternativas? A C e a D. A letra B e a... Eu marquei a letra C e D. Não. Letra B e D. Insatisfação dos colonos por causa da cobrança de altos impostos. E D. O líder do movimento foi condenado à morte pelo governo português. B e D. Segundo. Terceiro. Coloque V, verdadeiro ou Fê nas alternativas, nas afirmações. Vamos lá. Apenas as verdadeiras. Quais são? A cidade do ouro teve pouco de né? As pessoas que vêm de fora recebiam o nome de Emboabas. Os bandeirantes paulistas chineses Certo. Então, letra A, C e D. Não é isso? Confere? Sim. Pronto. Quarto. Qual era a situação da cidade de Olinda e Recife na ocasião da Guerra dos Mascates? Olinda, Ana Júlia. Olinda procurava conservar seus privilégios. Mas quem é que participava? Tu colocou? Não. Pronto. Aí você vai colocar, ó. Os habitantes eram os ricos, senhores de engenho. Os habitantes eram ricos, senhores de engenho. E a sede da capitania era Pernambuco. Seus habitantes eram ricos, senhores de engenho. Seus habitantes eram ricos, senhores de engenho. E sua sede era a capitania de Pernambuco.
de Pernambuco. Pronto? Peraí. Agora, Recife. É pra Diga, falar? Ana Júlia. Diga. Recife era politicamente subordinada às leis que partiram de Olinda. E quem habitava colocou? Não. Só faltou isso. Então, coloca. Essa aí está certa, você complementa. Habitada por mascates e comerciantes portugueses. Habitada por mascates e comerciantes portugueses. Aí. Pronto? Quinta questão. O que provocou a Guerra dos Mascates? Diga, Sara. O que provocou a Guerra dos Mascates? Os mascates solicitaram ao rei a elevação de Recife à categoria de vila e demarcou o limite entre Olinda e Recife. Repete aí, Sara, por favor. Os mascates solicitaram ao rei a elevação de Recife à categoria de vila e o rei demarcou o limite entre Olinda e Recife. Demarcou. Certo. Ana Júlia. Pela rivalidade dos senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife. Isso. E ele elevou, né? O rei também elevou o Recife à categoria de vila. Vou colocar isso. Demarcou limites entre os dois, entre Olinda e Recife. Aí complementa. E Ana Júlia. Deus. Você complementa. Recife foi elevado à categoria de vila. E o rei demarcou limite entre as duas províncias. E o rei demarcou limite entre as duas províncias. Pronto? Sim. Vamos lá. Sexto. Quais as consequências da revolta de Felipe dos Santos? Diga, Sara. Os manifestantes queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse a casa de fundição. Mas o governador fez isso? O governador fez isso, gente? Sim. Não, né? Pelo contrário. Né? Ele mandou, prometeu atender os pedidos, mas depois mandou prender os líderes do movimento. Então, acrescenta aí, ó. O governador... sim, Ana Júlia colocou como? Para ver se está certo. Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governo. Do governador. E antes? Antes eu não coloquei, não. Pronto. Então, você vai colocar, ó, que uma multidão liderada por Felipe dos Santos Eu tinha para acrescentar isso, prontidão. Não, você vai acrescentar só a parte que o governo prometeu, mas mandou prender os líderes. Repetindo, Ana Júlia, uma multidão de revoltosos, liderados por Felipe dos Santos, queria que o governador diminuísse os impostos e fechasse as casas de fundição. E fechasse as casas de fundição.
Pronto. Pronto. Aí você ponto. O governador prometeu atender os pedidos. O governador prometeu atender os pedidos, mas depois mandou prender os líderes do movimento. Depois mandou prender os líderes do movimento. Gente, acho que a minha internet caiu. Oi. Voltamos? Sim. Minha internet Oi, tia. Oi. Você tá respondendo a 7 que do nada vocês travaram pra mim, eu não consegui ver. A minha internet caiu aqui, fechou tudo. Do sexto, repetindo. Uma multidão de revoltosos, liderados por Felipe dos Santos, queriam que o governador diminuísse os impostos e fechasse as casas de fundição. Bom, o governador prometeu que atenderia os pedidos, mas mandou prender os líderes do movimento. Suas casas foram queimadas e Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Pronto? Sim. Pronto, Sara? Em praça pública. Pronto. Sétimo. Sobre a exploração do ouro pela coroa portuguesa, complete o texto corretamente. O governo português, com o objetivo de explorar o ouro nas... Ô, gente, só um minutinho aqui, rapidinho. Pronto. Muito barulho. A vizinhança está muito animada hoje. Bora lá. Sétimo. Sobre a exploração do ouro pela coroa portuguesa, complete o texto corretamente. O governo português, com o objetivo de explorar o ouro nas minas, estabeleceu um imposto que ficou conhecido como o quinto. Para garantir a cobrança do quinto, foram criadas as Casa de fundições. casas de fundição. O Ouro. era derretido, transformado em Barras. e marcado com o símbolo da Coroa portuguesa. coroa portuguesa. Depois era enviado para Portugal. Muito bem. Oitavo, Sara. Como terminou a Guerra dos Mascates? Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento. Correto. Tá assim o seu, Ana Júlia? Eu só coloquei que Portugal nomeou um governador. Um novo governador, vírgula, que prendeu os principais líderes do movimento e as lutas se dissolveram. Que prendeu os principais líderes do movimento e as lutas se dissolveram.
Pronto? Sim. 10º. Lê o trecho do poema a seguir. Aí temos um poema aí. Vamos lá. Comente com seus colegas o que o professor... Oi? Pulei? Ah, só vai pular 9. Ah, sim, desculpa. 9. A revolta de Felipe dos Santos ocorreu em Vila Rica. Vila Rica. Ótimo. 10. Comente com seus colegas e seu professor o que você entendeu sobre esse trecho do poema de Cecília Meirelles e registre aqui nas conclusões. Diga, Ana Júlia, o que você entendeu? Que os negros escravos ficavam querendo o ouro e os dinheiros. Queriam, né? Mas não tinha nada disso, né? Trabalhavam em péssimas condições. Acrescente. Diga, Sara. Esse eu não coloquei porque eu não entendi. Então tá falando que o quê? Que o texto dela está se referindo ao trabalho escravo nas minas de ouro, onde eles trabalhavam em péssimas condições. Se refere ao trabalho escravo nas minas de ouro, onde eles trabalhavam em péssimas condições. Pronto? Sim. Pronto, Sara? Sim? Sim. Pronto. 11. Assinale as revoltas contra o governo de Portugal que não se relacionam com a exploração do ouro. Quais são as duas que não têm a ver com ouro? Posso responder? Pode. Não sei se está certo, mas eu coloquei a revolta de Beckman e a revolta de Felipe dos Santos. Eu só marquei alto. A revolta eu de botei a Beckman... Eu botei a revolta de Beckman e o outro eu não achei, porque o outro, quando eu falei, tudo tava com ouro. Revolta de Beckman e Confidência Mineira. Essas duas. Tá. Revolta de Beckman e Confidência Mineira. Só. 12. Relacione as colunas corretamente. Derrama. Era o quê? Invasão das moradias das pessoas que não conseguiam pagar os impostos ao governo português. Correto. 2. Quinto. 20% do ouro extraído nas minas. 3. Captação. Impostos sobre quantidades de escravos que trabalhavam nas minas. E 4. Casa de fundição. Lugar onde o ouro era derretido e transformado em barro. Pronto. Então a ordem ficou 3, 4, 2 e 1. Correto? Pronto. Ana Júlia, 13. Por que no final do século XVIII havia entre os mineiros uma grande insatisfação com o governo português? Porque a quantidade de ouro extraído de Minas era cada vez menor e o governador português continuava a cobrar altos impostos. Correto. Assim você Eu sabe. botei assim. Porque a coroa portuguesa queria 20% de todo o ouro produzido na província de Minas Gerais. Ou então ocorria Porque ele queria cobrar altos impostos, sendo que a quantidade de ouro já tinha diminuído. Né? Aí não fazia sentido. Por isso. Porque a quantidade de ouro havia diminuído e Portugal continuava a cobrar altos impostos. 14. Qual era o objetivo dos participantes da Inconfidência Mineira? Pode dizer, Ana Júlia. Libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano ao país. Isso. Tá assim o seu, Sara? Eu botei libertar o Brasil do domínio português. Isso. E implantar o regime
Republicano. Muito. Pronto, né? Pronto. Livro de gramática. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Pronto, já sabemos sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, né? Bonito, belo. Antônimos, o contrário, né? É feio, bonito. Homônimos são quando tem a mesma palavra, mas com significado diferente. Por exemplo, manga. Manga de fruta, que é fruta, e manga de roupa, né? De camisa, por exemplo. E parônimas são que são escritas de forma parecida, né? Tipo comprimento e comprimento. Comprimento se refere a tamanho, comprimento ao ato de fazer alguma coisa, certo? Primeiro, encontre no caça-palavras abaixo palavras homônimas e explique o que cada uma significa. Diga na Júlia aí, quais você achou? Vai dizendo a palavra e o significado. Coloquei cauda com U, rabo de animais. Cauda com L, líquido doce. Cheque com CH, documento escrito. Cheque com X, lance no jogo de xadrez. Cobrar. Ah, não, é encerrar. Fechar. Ah, não, tia, eu coloquei errado. Cerrar, não? Cerrar com C, fechar, e cerrar com si, cortar. Não é isso? Pronto. Continue. Cerrar com si, ato de cortar. Sela com si, acento que se coloca no dorso da cavalgada. Sela com C, aposento de prisioneiro. Assento com 2 C, para sentar. Assento com C, sinal gráfico. Correto. Coxa com X, parte da perna. Colcha com L e com CH, coberta de cama. Colher, do verbo colher. Colher, do verbo talher. Jogo, brinquedo. Jogo, do verbo jogar. Correto. Certinho. Certinho aí, Sara? Teve algumas que eu não coloquei, eu tô colocando agora. Pronto. Aí depois, qualquer coisa, você acompanha a gravação do vídeo, porque senão vai completar aqueles 30 minutos e aí não conseguimos completar, certo? 2. Observe as dicas a seguir para completar a cruzadinha. Verticais. Primeiro, aquele que cavalga. Cavalheiro. Cavaleiro. Cavaleiro, só com lei. 2. Extensão. Comprimento com O. Comprimento com O. 3. Concessão. Deferimento. Deferimento. 4. Ato de escrever. Reescrever. Como, Sara? Reescrever. Hoje eu coloquei descrição. Descrição. 5. Deixar um país. Emigrar. 6. Compreender. Entender. 7. Visto no momento. Flagrante. 8. Mergulhar. Emergir.
Imergir. Emergir. I. 8. Imergir, com I. Ok. Imergir. 9. Alta de preços. Inflação. 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 Isso, inflação. 10. Homem cortês. Cavalheiro. Cavalheiro. Cavalheiro com LH. 11. Saudação. Cumprimento com U. Cumprimento. Com Cumprimento com U. 12. Reserva, prudência. Diferimento. Diferimento. 13. Aqui tá errado. Cadê 13? Reserva, prudência. Tem um outro errado. Não, peraí. 12. Adiantamento, diferimento. E 13. Reserva, prudência. Cadê 13, meu Deus? Eu errei, tia. O 3 eu coloquei descrição. Descrição. 13, descrição. Pronto, Sara? Sim, tia. 14. Entrar no país. Imigrar. Imigrar. Isso. 15. Superentender. Entender. Entender. 16. Perfumado. Fragrante. Fragrante, né? 17. Vir à tona. Emergir. Emergir com E. Emergir. E 18. Violação. Infração. Infração. Ferrei. Infração. Pronto? Sim. Terceiro. Assinale abaixo apenas a resposta correta. Letra A. As palavras soar e suar são exemplos de... Soar e suar são exemplos de quê? Parônimos. Letra B. Concerto e concerto são exemplos de... Homônimos. Homônimos. 4. Procure no dicionário o significado das palavras do exercício anterior. Soar é o quê? Emitir um som. Emitir um som. E suar, Sara? Com o... Transpirar. Transpirar. Concerto com si, Júlia. Consertar. Consertar, reparo. E concerto com C, Sara? Conceito de música, tia. Isso. Composição harmoniosa de música. Composição harmoniosa de música. 5. Pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir e, de acordo com os pares, escreva se são sinônimas, antônimas, homônimas e parônimas. Baixo e pequeno? Sim. Sinônimos. Baixo e alto? Antônimos. Antônimos. Baixa estatura e baixo instrumento? Anônimos. Isso. Homônimas. E baixo tamanho e abaixo localização? Parônimos. Parônimas. Pronto. Foi só até aí, né? Sim. Pronto. Aí vocês viram lá, já viram, assistiram a revisão de ciências? Eu coloquei lá. No link no WhatsApp, no portal. Ô, tia. No dia que eu fui tentar colocar a prova de matemática, deu erro. Aí eu vou tentar colocar hoje junto com a prova de geografia. Se você não conseguir pelo portal, melhor ainda. Se você faz no Word, digita as respostas, uma embaixo da outra, tudo bonitinho, e manda por aquele e-mail que eu postei lá no grupo. Viu? É A melhor. de geografia eu vou fazer hoje.
pelo mundo. Só que a de matemática eu já tinha feito tudo lá no campo de resposta. Quando eu fui tentar mandar, não deu certo. Aí eu vou tentar mandar hoje. Você não pode mandar pelo e-mail. O e-mail foi criado para isso, viu? Não se preocupe, não. Bom? Então, tchauzinho, até amanhã. Boa sorte, bom estudo. Boa sorte não, para quem estuda não tem sorte, tem sucesso, né? Bom sucesso para vocês. Beijo, até amanhã. Beijo, Até. tchau.